Então, queridos, como é bom estarmos juntos, eu queria muito ter esse tempo com vocês também. Ups! Então, como disse, queria muito ter esse tempo com vocês. Amanhã eu estou oficialmente de férias, e aí eu fico 3 semanas fora, né? Mas não podia deixar de ter esse tempo com vocês aqui hoje, queria muito estar aqui hoje. A Gisela também gostaria de estar aqui, mas hoje ela não pode, como acho que a maioria já sabe. Ela sofreu uma queda lá em Curitiba, quando nós estávamos lá nas festas de Natal, e quebrou o pé dela ali no tornozelo e teve que fazer cirurgia. Fez a cirurgia daí aqui em Blumenau, já na quarta-feira agora, e está se recuperando bem, graças a Deus, mas claro que por enquanto então fica com a perna para cima, muito cuidado, e está em casa então acompanhando a gente no YouTube, que bom, e assim podemos estar juntos dessa forma. Então, queridos, muito bom estarmos juntos para esse primeiro culto do ano. Como disse, é uma alegria podermos estar juntos e ter cada um de vocês aqui. Começa o ano, o tempo dos propósitos, né? Dos novos propósitos, o que eu espero desse ano. E aí você escuta muitas coisas bonitas, mas escuta muita bobagem também, né? Mas o que está no teu coração? O que você espera para esse ano de 2022? E cada um vai ter as suas coisas, né? Um vai querer ver necessidades supridas, outro talvez vai querer ter novos relacionamentos, outro vai querer ler mais a Bíblia, orar mais, né? Que esse seja o desejo de todos nós, né? De orarmos mais e termos mais tempo na palavra de Deus. Mas em tudo isso, a questão central do que nos espera esse ano é nós vivermos a vontade de Deus para a nossa vida. Amém, amados? A vontade de Deus vai ser tão diferente para cada um de nós. Um vai poder viver de um jeito, outro vai viver de outro jeito. Mas é fundamental que vivamos a vontade de Deus para a nossa vida nesse novo ano. E ao ler a palavra de Deus no meu tempo devocional, final do ano, um texto me ficou muito marcado de Colossenses capítulo 1, versículo 9. Colossenses 1, 9, esse texto me chamou a atenção. Até compartilhei com um grupo de jovens adultos na casa do Osmar da Solange no final do ano, mas eu queria aproveitar e compartilhar aqui com a igreja também esse texto. Colossenses 1, 9 diz assim: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses 1:9. Então, a oração que o apóstolo Paulo, junto com Timóteo, ao escreverem essa carta, fazem, é que eles sejam cheios de pleno conhecimento. A minha versão é a nova versão internacional, a NVI, e ela traz esse cheios do pleno conhecimento. Talvez a sua tradução só fale conhecimento, mas a ideia da palavra ali é justamente essa força maior, um conhecimento completo, um conhecimento total mesmo. Que bom te ver, Vilmar, bem-vindo. E dessa forma entender realmente e viver a vontade de Deus para a nossa vida. Esse é o desafio para nós nesse novo ano, viver a vontade de Deus. Mas reparem que o apóstolo Paulo e Timóteo, ao escreverem, dizem pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Uma outra tradução diz inteligência espiritual. Então, sobre isso que eu quero refletir com vocês, vamos refletir juntos sobre essa oração do apóstolo Paulo, sobre esse pedido do apóstolo Paulo por seus irmãos lá na cidade de Colossos. Nessa oração que Paulo começa a fazer, na verdade ali já no versículo 3, ele diz: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus. Então já vem uma oração de gratidão. E pelo que o apóstolo Paulo agradece? Temos ouvido falar, versículo 4, da fé que vocês têm. Então ele agradece por causa da fé que eles têm.
e por causa do amor que tem por todos os santos. E no versículo 5 ele diz, por causa da esperança que Cristo lhes dá. Então, o apóstolo Paulo, ele começa orando agradecendo. É um bom modelo para nós também, né? Nós tantas vezes saímos orando já pedindo, por que não começar orando com gratidão? E Paulo agradece por esses irmãos terem a fé, o amor, a esperança viva na vida deles como igreja, como irmãos. E então ele passa a orar especificamente por conhecerem a vontade de Deus, versículo 9, né? Que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Notem como a ênfase é muito forte aqui, que vocês sejam cheios e do pleno conhecimento. Ou seja, não é só um pouquinho cheio, mas bem cheios mesmo do conhecimento dessa vontade de Deus. É até uma redundância, é até um reforço mesmo dessa ênfase que ele está dando ali para vivermos e conhecermos a vontade de Deus. E é claro, já que devemos ser cheios e sermos cheios do pleno conhecimento, é claro que precisa de oração e precisa de perseverança nessa oração. Por isso ele diz no versículo 9, por isso não deixamos de orar por vocês. Ou seja, é uma oração constante do apóstolo Paulo pela igreja na cidade de Colossos, e deve ser constante a nossa oração também, diariamente. Senhor, ajuda-me a conhecer plenamente a tua vontade, e a tua vontade completa. Deixa eu ser cheio desse conhecimento da tua vontade. E é claro, a vontade de Deus nós encontramos na palavra de Deus escrita a nós, né? Então tudo que tem a ver com a vontade de Deus está registrado na palavra de Deus. Por isso precisamos conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Por isso tenho o propósito de ler regularmente a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. E na palavra de Deus nós encontramos essa vontade geral, absoluta, para todos nós. A vontade de Deus está registrada na Bíblia, na palavra de Deus. Mas a vontade de Deus também está registrada a nós, especificamente dentro da palavra. Às vezes você lê um versículo, e esse versículo mexe com você especificamente. Talvez não tenha mexido com outro irmão, com outra irmã, mas ele mexe com você. E aí você percebe a vontade específica de Deus para a tua vida, com base em algum versículo, algum texto, alguma lembrança de um texto, e dessa forma você percebe e conhece a vontade de Deus. Claro, podemos conhecer a vontade de Deus também quando temos palavra de um irmão ou de outro. Ele chega, eu tenho uma palavra de Deus para você, eu tenho uma palavra que é importante para a tua vida. Ou nós podemos ter uma conversa de aconselhamento e dentro disso fica clara a vontade de Deus especificamente para a minha vida. E dessa forma, então, caminhamos nesse conhecer a vontade de Deus de uma forma plena, de uma forma completa. Em tudo isso, então, nós vamos percebendo Deus nos conduzindo, nos guiando naquilo que é o propósito dele para a nossa vida. Amém, amados? Então, que isso seja característica nossa nesse ano de 2022, de percebermos Deus conduzindo a nossa vida, nós conhecendo a sua vontade, a sua direção para nós. E aí, então, nós vamos perceber também a paz de Deus, que ela, diz a palavra de Deus, é o árbitro nos nossos corações. Aqui mesmo em Colossenses capítulo 3, versículo 15, fala sobre isso e diz que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Então, que essa paz de Deus possa confirmar essa vontade de Deus para a nossa vida. Paulo escreve aos Filipenses também, uma carta antes, capítulo 4, versículo 7, e ele fala da paz de Deus, diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, viver essa vontade de Deus,
conhecida na palavra de Deus, percebida no nosso coração, ela traz essa paz de Deus, a paz de Cristo. Note que Paulo escreve aos Colossenses e diz que a paz de Cristo seja o juiz no coração de vocês. Não é a tua, não é a minha paz que é o árbitro nos nossos corações, mas é a paz de Cristo seja o juiz. Não é que toda vez que eu estou sentindo paz, estou de boa, está tudo certo. Porque enganoso é o nosso coração. Por isso Paulo diz, a paz de Cristo seja o árbitro no seu coração, ao fazer a vontade de Deus. Então nós precisamos aprender isso, a experimentar essa paz de Cristo na nossa vida, vivendo a vontade de Deus para a nossa vida. Então, uma insistência muito grande aqui, voltando para Colossenses 1:9, de que a gente seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. E como se isso não fosse o suficiente, ele ainda conclui, então, no versículo 9, e diz que essa vontade de Deus, ela precisa vir acompanhada com sabedoria e com entendimento espiritual. Sabedoria e entendimento espiritual. Eu gosto da palavra discernimento. Então eu uso a palavra discernimento como sinônimo para entendimento espiritual. Então, vontade de Deus sim, mas também com sabedoria. Precisamos dessa sabedoria. E porque precisamos de sabedoria, o apóstolo Paulo inclui isso na sua oração. Por isso eu não deixo de orar por vocês, para que vocês conheçam a vontade de Deus com sabedoria. Então, quer sabedoria? Precisa pedir para Deus. O Tiago, quando escreve a carta, o apóstolo Tiago escreve a carta, em Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6, ele fala sobre essa questão da sabedoria. Ele diz, versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, eu sempre me incluo nessa, né? A gente tem tantos desafios e precisamos sempre de sabedoria. Então, se alguém de vocês, eu presente, né, tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, nós queremos sabedoria, precisamos pedir a Deus. Não é burrice pedir sabedoria, é sabedoria pedir por sabedoria. Amém? Então vamos sempre, nesse novo ano, constantemente, talvez diariamente, Senhor, me dá sabedoria para viver a Tua vontade no dia de hoje. É importante essa questão da sabedoria, porque tem gente muito radicalzona, que entende a vontade de Deus para suas vidas de uma forma tão radical, que a gente só diz que esqueceram de pedir sabedoria. Porque vive de uma forma legalista, vive de uma forma, às vezes até estúpida, dizendo viver a vontade de Deus. Por isso, então, aqui essa ênfase em Colossenses 1:9 é de nós vivermos a vontade de Deus, mas com sabedoria, com entendimento do alto. Então, peça a sabedoria a Deus. Mas a sabedoria, ela vem também da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela transmite, ela nos dá, além de conhecer a vontade de Deus, ela nos transmite sabedoria. Vamos abrir em Provérbios capítulo 1, quando o sábio Salomão começa a escrever, e ele fala sobre o propósito desses provérbios. Provérbios, primeiro capítulo, versículos 1 a 7, falam dessa sabedoria. Diz assim, Provérbios 1, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles, esses provérbios, ajudarão a experimentar a sabedoria. Então, os provérbios, e por extensão também a palavra de Deus como um todo, eles nos ajudam a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto, ajudarão a dar prudência é um sinônimo quase de sabedoria,
ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se os sábios der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação, para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, os provérbios, e como já disse, a palavra de Deus, ela está aí para nos dar sabedoria. Se nós queremos viver a vontade de Deus com sabedoria, precisamos orar, sim, mas precisamos também conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, deixar a palavra de Deus permear a nossa vida, porque assim nós vamos viver com sabedoria. Sabedoria do alto, sabedoria que vem do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, você tem buscado essa sabedoria em oração e na palavra? Que esse ano possa te levar a essa busca dessa sabedoria profunda no Senhor, realmente com muita oração e muita busca na palavra de Deus. Voltando ali para Colossenses capítulo 1, versículo 9, né? A segunda parte dessa vontade de Deus ali fala do discernimento, do entendimento espiritual. Diz: por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês, de pedir que sejam cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. O que significa esse entendimento espiritual? Ou como diz a Almeida Corrigida, ela fala sobre inteligência espiritual. Ou seja, a vontade de Deus, ela precisa dar esse sentido espiritual para a nossa vida. Um sentido espiritual. Às vezes, a vontade de Deus não faz muito sentido humanamente falando, ou do ponto de vista meramente lógico, mas espiritualmente precisa fazer sentido. Sentido espiritual no sentido de que está de acordo com a palavra de Deus, e sentido espiritual no sentido de que está dentro daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso, então, esse discernimento tem a ver com a nossa vontade, com o nosso desejo, com as nossas decisões, com a nossa compreensão. Por isso, queridos, muito cuidado quando vem aquelas direções meio estapafúrdias, meio fora de sentido, profecias desvairadas, planos mirabolantes. Alguém chega com um plano muito doido, daí você diz: espera aí, será que isso vem do Senhor mesmo? Não que a gente não tenha que ser ousado, tem que ter fé, tem que ter confiança no Senhor, mas tem que ter esse discernimento, esse entendimento espiritual. Às vezes decisões são tomadas em cima da hora, repentinamente, e a pessoa diz: não, é do Senhor, quando você vai ver depois, não é. Por isso precisa ter esse discernimento, esse entendimento espiritual. Então, aquilo que parece ser vontade de Deus acaba não se confirmando como vontade de Deus, porque não se buscou esse entendimento espiritual. Ou então, às vezes é necessário ter esse entendimento espiritual para ter justamente firmeza quando as coisas parecem dar errado na nossa vida. Mas precisa ter o entendimento espiritual para saber que é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo foi apedrejado, o apóstolo Paulo foi preso, o apóstolo Paulo foi chicoteado, o apóstolo Paulo passou por naufrágio, o apóstolo Paulo passou por muito sofrimento. Será que isso não era da vontade de Deus? Ou será que isso não podia fazê-lo duvidar da vontade de Deus? Não. Ele tinha certeza da vontade de Deus, porque ele tinha esse entendimento espiritual, esse discernimento. Ele entendia que Deus tinha um propósito para a vida dele. Em Atos 20, 24, Paulo fala desse propósito maior que Deus tem para a vida dele. Atos capítulo 20, o versículo 24. Acho que não passei esse texto para ti, então vocês acompanhem assim. Diz assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida, o apóstolo Paulo falando, né? Não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo,
se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho e da graça de Deus. Ele diz: não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Ou seja, quando ele era chicoteado, quando ele era apedrejado, quando ele era jogado na prisão, torturado, com os pés e mãos presos no tronco, ele não considerava isso como valor algum, porque ele sabia que o propósito de Deus para a vida dele, o ministério que o Senhor Jesus lhe tinha confiado, estava se concretizando na vida dele. Por isso, a vontade de Deus não é sempre tudo certinho, tudo bonitinho, tudo redondinho na nossa vida. Muitas vezes passamos por dificuldades, mas aí entra esse discernimento, esse entendimento espiritual. E espiritualmente eu poder saber, puxa, isso faz sentido. É isso que Deus quer para a minha vida, então eu vou passar firme também por essa circunstância. Então eu vou passar firme por essa situação, porque eu entendo espiritualmente. Voltando para Colossenses capítulo 1, confirmando também isso, ali no capítulo 1, no versículo 28, 29, Paulo também deixa muito claro que ele tem um objetivo maior na vida. Ele diz: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. O versículo 28 diz: eu faço tudo isso, nós proclamamos e advertimos e ensinamos, e para que, a fim de que, com o objetivo de apresentar todo o homem perfeito em Cristo. O apóstolo Paulo, ele tem um propósito definido. Ele não tem um propósito apenas para um dia, ele não tem um propósito apenas para um ano, é importante ter isso, mas ele tem um propósito definido para a vida dele. Qual é o teu propósito de vida? Quando você tem um propósito de vida diante de Deus, claramente definido por Deus para a tua vida, então você vai entender melhor a vontade de Deus. Aí você vai ter isso que o apóstolo Paulo falou, desse entendimento espiritual, porque você vai perceber que as coisas vão se encaixando dentro daquilo que Deus quer para a tua vida, nem sempre na hora, mas mais adiante na sua caminhada você percebe. Recentemente a gente estava numa casa e eu percebi uma cadeira e olhei para aquela cadeira e vi que era um encosto curvo assim. Isso me lembrou do meu passado, do meu tempo de jovem, do meu tempo... faz pouco tempo eu ainda era bem jovenzinho, né? E eu estava trabalhando numa empresa do meu tio, tinha falecido, e a gente então assumiu a empresa, meu primo e eu. E essa indústria, ela fabricava esses assentos e encostos de cadeira. Então vocês estão, não esses de plástico, hoje é tudo plástico, mas nesses aqui, né, por baixo dessa almofada tem um assento de madeira compensada. E eu me lembrei daquele tempo nessa indústria e comecei a falar ali naquele grupo, né, sobre como era aquele tempo de trabalho profissional antes de eu ir para o meu ministério pastoral. E foi uma história interessante porque no dia que eu fiz a matrícula para o meu último ano de seminário, para depois então eu poder servir na obra de Deus, naquele dia meu tio faleceu e justamente veio aquela carga toda, né, da empresa sobre os meus ombros e do meu primo, que a gente estava à frente da empresa então. E aquilo então foi um desafio enorme. Mas Deus foi tão gracioso, nos abençoou tanto naquele tempo, né? E eram tempos também de inflação, de planos econômicos meio doidos, aquelas coisas de Brasil, né? Mas Deus abençoou tanto que em 4 anos a gente conseguiu sair daquela situação difícil e tal. E depois de 4 anos, então, eu cheguei para o meu primo, que era o legítimo herdeiro da empresa, e disse: olha, eu tenho um chamado para a minha vida, eu vou para o meu ministério pastoral. E uma pessoa, nesse grupo que agora, esses dias recentemente que eu estava falando sobre isso, disse: poxa, se você tivesse ficado ali na empresa, né, o que seria, né? Podia estar rico hoje, né? Eu digo: provavelmente, pode ser, né? Mas aí outra pessoa do lado disse: mas quando chegar lá no céu, aí ia dizer o que para Jesus, né? Pois é, eu disse: é verdade.
eu tenho um propósito na minha vida. O meu chamado era uma coisa tão clara na minha vida, e não foi um anjo que veio do céu assim com luz e coisa assim, foi uma coisa que Deus colocou no meu coração, não sei nem explicar como, mas aquilo estava tão forte dentro de mim, que eu tenho um chamado de me dedicar à obra de Deus de tempo integral, e é isso que eu vou seguir. Eu tive que esperar um tempo, mas aquilo estava muito claro para mim. O dia que eu puder, eu vou voltar para esse chamado. E aquilo então se concretizou 4 anos depois, e aí pouco tempo de casado, com a nossa filha mais velha, 45 dias, eu deixei o meu trabalho naquela empresa e fui ser pastor lá em Taió, lá no interior, né? Uma cidade pequena, saindo de Curitiba, uma cidade pequena, para assumir esse ministério. Por que eu falo isso? A importância de você ter um propósito definido, como a gente vê no apóstolo Paulo, e isso ajuda muito a entender a vontade de Deus. Porque tem dias que você fica em dúvida. Tem dias que você diz, como isso se encaixa dentro da vontade de Deus? Mas se você olha para o propósito maior que Deus tem para a tua vida, você vai vendo as coisas encaixando, ou então até mesmo corrigindo aquilo que precisa ser corrigido. Por isso, busque diante de Deus esse propósito maior para a sua vida. Talvez ele tenha ficado enterrado lá no passado, um tempo atrás. Então, traz isso de volta. Não deixe isso enterrado. Reaviva esse chamado, aquilo que você percebe que Deus quer para a sua vida. E coloca isso diante de Deus, para então você ter esse discernimento, esse entendimento espiritual. Então, queridos, que esse ano seja um ano cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. Amém, amados? Que você possa conhecer a Bíblia mais profundamente, ler a Bíblia com carinho, né? Adota um plano de leitura, porque se você for ler assim no oba-oba, aí um dia você lê, depois você não sabe mais o que você leu, aí você outro dia não lê mais, e aí esquece. Se você tiver um plano de leitura, você segue uma sequência, e isso então te ajuda a ter uma compreensão melhor da Bíblia. Tem esse aplicativo do YouVersion. Quantos aqui usam esse aplicativo na leitura bíblica? Pouca gente. Gente, vale a pena, vale a pena. Eu até publiquei no Família Yel Blue ali uma dica de um plano de leitura. Esse aplicativo é excelente. Você escolhe um plano de leitura e ele então divide as partes bíblicas todas para você, está tudo dividido ali, e você vai lendo. E à medida que você leu, dá um clique e está marcado, que está lido ali, né? E assim você acompanha. Então, aproveita, faz um plano de leitura, se não for pelo aplicativo, então usa qualquer outro plano, uma folhinha, ou então a carpa, né? Você pega de uma capa até a outra, vai lendo e vai debulhando, vai estudando a Bíblia e dessa forma conhecendo melhor a Deus e a sua vontade. Peça a Deus sabedoria. Não é vergonha reconhecer que precisa de sabedoria. Pelo contrário, eu acho que é muito sábio quem reconhece que precisa de mais sabedoria. Peça sabedoria a Deus, inclua nas suas orações, diárias até, para Deus dar sabedoria. E como disse há pouco, busque diante de Deus esse propósito maior para a tua vida, não só para esse ano. Qual é o propósito de Deus para a tua vida, para a vida como um todo? E entendendo esse propósito, você vai ter um discernimento melhor, um entendimento espiritual melhor. Senhor amado, muito obrigado por um novo ano que se inicia, como sinal da Tua graça. E nós nos alegramos em poder entrar nesse novo ano buscando a Tua presença, aqui juntos como igreja reunida, outros nas suas casas, no seu tempo de férias, onde quer que estejam. Senhor, nós te agradecemos que Tu estás conosco sempre e que nós podemos ter essa expectativa de que, possa o ano ser difícil ou não, Tu estarás conosco, Senhor. Muito obrigado por isso. E Pai, o que pedimos é o que o apóstolo Paulo também pediu naquele tempo, que Tu nos enchas de pleno conhecimento da Tua vontade, e uma vontade vivida com sabedoria, com discernimento. Abençoa essa palavra nos nossos corações aqui, aqueles que estiverem acompanhando pelo YouTube, forem assistir mais tarde, abençoa essa palavra em cada coração. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.